Entrevista. É isso aí. Baretinha, Analice Soares, coordenadora do Sindijus. E nós vamos trazer informações importantes sobre essa categoria. Estão sempre reivindicando, claro, buscando melhorias, né, e qualificações para todos que fazem parte aí do servidor, no quadro de servidores do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado. Analice Soares, muito boa tarde, uma satisfação recebê-la aqui no nosso Jornal da Xodó, viu? Boa tarde, Bareta Filho, Valquíria Milhão e Eduardo Carvalho. Obrigada por essa oportunidade em nome da diretoria. Agradeço e boa tarde a todos os ouvintes. Isso mesmo, nós vamos trazer pautas importantes aqui para você que está acompanhando o nosso jornal, opiniões também, né? E claro, acima de tudo, trazer um panorama das ações do Sindijus, né? O que tem sido previsto, né, em toda a categoria, decididos em assembleia, quais são os benefícios, aquilo que ficou a desejar, o elo entre o Sindijus e o governo do estado, o próprio Tribunal de Justiça, tudo isso você vai saber agora, claro, no Jornal da Xodó. Analice, eu começo perguntando, né, como é que vai o nosso Sindijus? O Sindijus continua na luta, né, defendendo os interesses da categoria dos servidores do Tribunal de Justiça e também da pauta geral dos trabalhadores. Isso. Na luta, né, Eduardo? Na sempre, não pode parar, né, Analice? Não pode parar. Isso mesmo. Agora, veja, você ser sindicalista, né, de um órgão, que é o órgão judiciário, pressupõe que a justiça vai ser a palavra-chave. Haja vista que é um tribunal de justiça. E quando vocês encontram incoerência entre o que é justiça daquilo que vocês estão reivindicando, como é que é essa relação? Então, é para isso, né, que existem as entidades representativas dos trabalhadores para dialogarem com as gestões dos órgãos, né, das instituições, para poder incluir na política dessa gestão os interesses desses servidores, né, de acordo com as legislações que defendem os seus direitos, para a gente garantir que eles sejam exercidos. É que eles ganhem bem, né, Baletinho? Isso mesmo. Deixa vocês também ganharem bem, né? É verdade, Isso mesmo, é importante. Ninguém está defendendo que eles ganhem pouco, não, né? Não, Analice, olha, foi lançado o edital do concurso do Tribunal de Justiça recentemente, né? E o Sindijus teve uma visão um pouco diferente. Qual é a colocação do Sindijus com relação a esse edital? Quais são as críticas relacionadas a ele? Bom, as críticas que nós, né, estamos fazendo a esse edital, nós já vimos dialogando, né, há algum tempo, certo, com a gestão do TJ. É importante informar que a organização do concurso ela é um processo longo, né, e não foi iniciado nessa gestão atual do Tribunal de Justiça. A organização desse concurso foi iniciada na gestão anterior, que foi do desembargador Edson Ulisses. E nós já havíamos conversado sobre essas questões que surgiram no edital e nós temos feito, né, a crítica, né, firme, que é em relação à falta, né, à ausência de 5 especialidades de analistas judiciários no edital, certo, como também não foi reconhecido o nível superior do técnico, né? Então, se exigindo a escolaridade de nível médio, certo, quando o conteúdo programático, né, contém conhecimentos específicos de várias áreas do direito, né? E também as próprias atividades dos técnicos, elas têm uma complexidade que não são possíveis de ser desempenhadas por uma pessoa que seja portadora simplesmente do nível médio. Mas em relação aos analistas judiciários, essa questão de não haver vagas para especialidades de direito, serviço social, economia, psicologia, arquitetura, nós já vínhamos conversando com a gestão anterior, né, e colocando sobre a necessidade, especialmente nas áreas de serviço social e psicologia, de se aumentar, de se ampliar o quadro de servidores, porque nós estamos com déficit de analistas de serviço social. Quantos são hoje? Olha, hoje nós temos 46 vagas de serviço social, mas só temos 44 no exercício, tem 2 vagas em aberto e temos 31 de psicologia, sendo com uma vaga de psicologia em aberto, né? O número de vagas, vocês
entendem que seria realmente necessário, ou vocês, pelos estudos que vocês viabilizam? Porque são 61 vagas no geral, não é isso? O tribunal, né, não tem esse estudo, porque a demanda é do tribunal, então ele deve realizar o estudo para saber quantos profissionais, né, são necessários para atender a demanda. Certo. Mas existem relatórios da instituição dizendo que com o quantitativo que se tem, essa demanda, né, judicial para os profissionais de serviço social e psicologia do tribunal, ela não pode ser equacionada ou seria equacionada em muitos anos. O que, né, não é a finalidade do TJ, que a prestação de seu serviço não seja célere. Isso, torna... Então, qual foi a solução que o tribunal apresentou para isso? No ano passado, o Tribunal de Justiça firmou um acordo de cooperação mútua com o governo do estado, em que o governo do estado destina 6 milhões em recursos para o pagamento de honorários a peritos externos que não fazem parte do quadro efetivo de servidores do Tribunal de Justiça. Mas se tem recurso para pagar o externo, por que não tem recurso para pagar o interno concursado? Exatamente. Não, Tribunal de Justiça, né? Exatamente. E aí, isso daí, né, fere tanto, né, a legislação estadual, né, a Lei Complementar Estadual 193 de 2010, que instituiu a carreira judiciária, né, que define que as atividades dos integrantes da carreira judiciária, as atribuições, elas devem ser desempenhadas pelos integrantes da carreira judiciária. Então, já está ferindo essa lei estadual, né, contratando perito externo. E outra coisa, ferindo os princípios constitucionais, que para ingresso no serviço público tem que ser através do concurso público. E aí, ao invés, né, do tribunal garantir que as suas ações sejam orientadas, né, pelo arcabouço legal, né, tinha caminho constitucional para fazer isso. Se existe, né, um percentual que o governo do estado pode destinar de verba para o tribunal, por que vai por outro caminho que é na contramão da lei? Perfeito. Porque é complicado, né, Maritinha? É complicado, até é difícil. Até, né, o pagamento, entender, né, que ela está falando aqui. Porque, veja, se é uma verba do executivo, e o executivo já transfere, né, para o Poder Judiciário, né, na LES me parece que é 1,12 avos, né? Ora, eu vou mandar recurso do executivo para pagar a folha do Poder Judiciário, que ela já também tem. E a caneta deles é interessante, né? Quando é para os outros é indeferido. Se você fizer isso em qualquer município, essa contratação sem concurso público, certamente a caneta, que não é BIC, no instante, né? Então a gente precisa ter coerência, né? O Brasil precisa ter muita coerência, né? Não estamos falando em desonestidade, estamos falando naquilo que fere o princípio que vocês mesmos defendem, né? Isso mesmo. Olha, vamos com o Glauber Leal, lá direto de Tobias Barreto. Tem perguntas a fazer a Analice Soares, que é assistente social, coordenadora do Sindijus. Vamos lá, Glauber Leal, vem de lá e atualiza aí. Mais uma vez, boa tarde, Barita Filho, boa tarde, Valquíria Miron, Eduardo Carvalho, e saudar aí a nossa entrevistada e convidada, Analice Soares, a coordenadora do Sindijus. Recebo um abraço de todos aqui da região Centro-Sul de Sergipe, em especial da cidade de Tobias Barreto. E a minha pergunta é a seguinte: na sua opinião, a carga de trabalho dos analistas do TJSE tem sido exagerada? Desde já agradeço os esclarecimentos e desejo uma ótima tarde. Minha opinião, e como eu já citei aqui, nos próprios relatórios da gestão, né, nos quais se constata que a demanda ela é superior à capacidade operacional do quantitativo de analistas judiciários e de serviço social e psicologia existentes no Tribunal de Justiça, né? Eu, além de coordenadora geral do Sindijus, o cargo que eu ocupo lá no tribunal é como analista de serviço social. Então, eu conheço muito bem a realidade vivenciada pelos analistas de serviço social e psicologia. Conheço a sobrecarga do trabalho, como também as implicações que causam para a prestação do serviço jurisdicional para a população, tanto no que diz respeito à quantidade, à oferta de serviços, como também à qualidade. Aí, né? A colocação
da coordenadora do Sindijus, muito obrigado, Glauber Leal, com relação à carga, né, de trabalho dos analistas do Tribunal de Justiça. Sabe o que me lembrou, analista? Recentemente, o TJ recebeu a visita, que é uma visita, me parece que é quase que anual, né? Veio um representante nacional exatamente no Tribunal de Justiça, e isso fazem todos os estados brasileiros, né? E me parece que aquela figura do CEO, né? Do gerentão executivo. O que foi que ele viu dentro do tribunal? Porque a imprensa teve acesso, né? Ele veio analisar as coisas como se fosse um gerente. Chegou na empresa, disse, quero saber se está tudo... fiscalizar, né? Ele percebeu isso foi mostrado? Qual foi a avaliação dele? Porque nós estamos tratando, gente, de um tribunal de justiça. Deixa eu ser claro aqui com a população. O Tribunal de Justiça, eles não são deuses, eles são funcionários públicos. Então serão tratados como funcionários públicos. A gente precisa acabar com a imprensa, esse puxa-saquismo exagerado. Vocês são funcionários públicos. Requer respeito. Agora, vocês são funcionários públicos. E se é público, tem que prestar, né? Sim. Que foi visto? O senhor está se referindo à visita do CNJ? Isso, do CNJ. Lembra que ele teve aí? O CNJ, né, aponta aquilo que eles vão fiscalizar o serviço. Agora, o relatório dessa visita não foi passado para o Sindijus. Nós tivemos a oportunidade, né, de nos reunir com um dos seus representantes, onde nós tivemos a oportunidade de entregar, embora não tenha sido protocolado o nosso ofício, nós divulgamos, em mãos, né? Entregamos em mãos, né, as reivindicações da categoria e as nossas sugestões para a inspeção que estava sendo realizada. Certo, né? Tá aí, né? Um panorama, né? Eles tiveram, Valentim, inclusive já tem poucos meses, não tem? Acho que não tem 3 meses. Não tem 3 meses. E, quer dizer, se vocês estão vivendo isso. E um outro dado que me chamou a atenção. Vocês são considerados em Sergipe, o TJ de Sergipe, um dos mais eficientes do Brasil, inclusive no prazo. Vocês conseguem cumprir rigorosamente o prazo, né, processual, vocês estão muito à frente de muitos estados brasileiros. Então vocês têm uma equipe extremamente eficiente, mas me parece não tão bem remunerada. Não sei se eu estou equivocado. Né? Muito bem colocado. Na verdade, o Tribunal de Justiça ele começou, né, a entrar em evidência no cenário nacional entre os tribunais estaduais pela prestação de serviço após o ano de 2005, quando em 2004 tivemos o concurso público que alterou, né, significativamente o quadro pessoal do tribunal. O quadro pessoal do tribunal até então era formado majoritariamente por cargos em comissão, funções de confiança, por requisitados, e a partir do concurso de 2004, né, isso mudou, passamos a ser maioria os servidores efetivos. E a partir de então, né, as atividades desempenhadas por essa nova força de trabalho, né, servidores efetivos no tribunal, ele começou a se evidenciar nesse cenário pela prestação de serviço. Só que há alguns anos esse cenário começa a mudar, inclusive, né, isso foi constatado no relatório Justiça em Números de 2022 do CNJ. Nós já estamos descendo nesse ranking. Ladeira, né? Isso, mas isso tem sido colocado, que não dá para se fazer mais com menos. Com menos se faz menos, né? Desde 2014 que não se tem concurso público. Então, com a redução do quadro de pessoal, não vai ter aumento de produtividade. Agora, não se deixa de cobrar aumento de produtividade. Agora, a parte da instituição precisa ser feita, que é ampliar o quadro. Houve crescimento da demanda, mas não houve sequer a recomposição do quadro. Nós temos 2 vagas oficiais, não supre a necessidade, mas temos 2 vagas de serviço social abertas e uma de psicologia. Qual a justificativa de não se fazer concurso? Agora, nós sabemos que tem 2 profissionais requisitados de outros órgãos, 2 profissionais de serviço social, ocupando essas 2 vagas que poderiam ter sido abertas em concurso público. Isso aí. Olha, 13h32. Você está acompanhando a Analice Soares, coordenadora do Sindijus. Daqui a pouco, Aparecido Santana, direto da capital do Sertão, após o intervalo. Tem perguntas também a fazer. E os seus posicionamentos, né? As buscas pela melhoria e, claro, né, atualização de quadros lá do sindicato, né? Dos nossos tribunais de justiça. Então, você não sai daí, que o Jornal da Xodó volta já já.
Agora 13 horas e 37 minutos aqui no Jornal da Xodó, desde já agradecendo o carinho da sua audiência. Muito obrigado para você que está sintonizado conosco na capital, na Grande Aracaju e no interior do estado. Deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Edneuza. Boa tarde, Valquíria, Eduardo e Baretinha também acompanhando. A dona Maria Silvânia lá em Carira, o Rodrigo Soares em Feliz Deserto, Alagoas. Também o Antônio Paulo, boa tarde, ligado na Xodó todos os dias. Gosto muito dos comentários de Eduardo Carvalho. Nota 10, Antônio Paulo, lá em São Francisco. Também a dona Maria José, muito boa tarde a todos vocês, né? Aqui no Alto da Jaqueira, muito bom esse jornal, viu? E também a dona Lúcia, muito obrigado a todos aí pelo carinho da sua audiência. Agora, 13 horas e 37, vamos girar a informação com perguntas. A coordenadora do Sindijus, Analice Soares, que ela que é assistente social e atua no Tribunal de Justiça aqui do nosso estado, e o Aparecido Santana tem perguntas a fazer. Muito boa tarde, Aparecido. Excelente tarde mais uma vez para você, Bareta Filho, para a Analice, para todos que acompanham. Analice, qual é a situação agora, né, do sindicato em relação a essa situação? O edital foi lançado, havia uma expectativa de diversos cargos para a área de analista que não foram contemplados. Vocês têm uma nova reunião que inclusive foi remarcada para o próximo dia 17 agora de julho. Né? O que é que vai ser pautado nessa região? Uma possibilidade de um novo edital complementar com essas vagas que não foram lançadas? O que é que o sindicato vai propor nesse momento? Nós iremos, né, solicitar ao Tribunal de Justiça uma solução para reparar esse equívoco cometido no edital. Né? Mas a pauta que nós iremos tratar nessa reunião ela é mais abrangente. Né? Existem pontos, né, da pauta geral da categoria, mas certamente essas questões do concurso vão ser também priorizadas nessa reunião. Nós precisamos saber qual a solução que o tribunal pretende apresentar, porque embora este edital ele tenha sido construído na gestão anterior, a gestão atual informou que não poderia, né, que não iria mudar, porque agora estava priorizando outras áreas no Tribunal de Justiça, mas que considera, que concorda com a importância, né, e com a necessidade desse nosso pleito. Então, se o presidente do tribunal ele concorda, nós vamos perguntar a ele quando então vai colocar em prática essa necessidade, que me parece existir um consenso de que precisam, né, ser ampliada, ser recomposto o quadro de servidores de analista, de serviço social e psicologia no tribunal. Quanto ao reconhecimento do nível superior, o desembargador Ricardo Múcio, então presidente, também se colocou, né, em concordância, mas que não seria alterado nesse edital. A escolaridade continuaria sendo exigida, a de ensino médio, mas que ele tinha, sim, uma concordância, uma simpatia por este pleito. Agora, temos a pauta geral da categoria, onde nós estamos precisando melhorar a carreira dos analistas e dos técnicos. Né? Existem distorções entre os cargos. Nós precisamos reduzir a distância, né, das carreiras. Né? Temos mais outros 3 cargos no Sindijus e a pior carreira é exatamente dos técnicos e dos analistas. Então, um dos nossos pleitos é melhorar, a gente avançar mais um pouquinho para reduzir essa desigualdade na distância entre as carreiras dos outros cargos. Como também temos um outro pleito, que é a faixa especial no auxílio saúde, e, né, essa é também um ponto de pauta muito justo, porque muitos servidores deixam de se aposentar exatamente pela perda financeira, né? Em um momento da vida em que estão precisando de mais recursos para poder, né? Aumenta a necessidade, né? Pela própria condição de saúde, e é muito difícil ter perda financeira nessa época. Então, as pessoas costumam protelar a aposentadoria para poderem se planejar melhor para esse momento, e uma faixa especial no auxílio saúde para aposentados vai resolver esse problema, tanto dos servidores como da instituição, que pode renovar o quadro, né? Chegar sangue novo para fazer a instituição, né, a dinâmica da instituição melhorar. É isso aí.
Muito obrigado, viu, Aparecido, pela pergunta, né? Agradeço aí a nossa interação e daqui a pouco a gente retorna, buscando mais informações, nos atualize aqui no nosso Jornal da Xodó, viu? Olha, dando sequência aqui, agradeço a participação da Itanamara Guedes, diretora da FETAM e assistente social. Ela faz uma pergunta à Analice, olha, no seu entendimento, a falta de vagas para analistas de serviço social e psicologia no edital do concurso do TJ Sergipe pode afetar a população mais carente? Como vocês pretendem pressionar o Tribunal de Justiça? Obrigada, Itanamara. Não só pode afetar, como é a principal afetada. Nós, analistas judiciários de psicologia e de serviço social, realizamos um trabalho em que exatamente esses segmentos populacionais citados por Itanamara são a quem se destinam os nossos serviços. A nossa intervenção é uma ferramenta fundamental para que essas populações, crianças e adolescentes, mulheres, idosos, que estão envolvidos em situações onde tem diversas violações de direitos, onde existem, são vítimas de diversas violências, e nós atendemos a essa população, São aqueles que têm acesso a quem se destina esse nosso serviço, que são aqueles que têm acesso à justiça gratuita. Nós atuamos fazendo estudos sociais, fazendo estudos psicológicos, elaborando laudos sociais e psicológicos, em situações que envolvem crianças vítimas de violência física, sexual, psicológica. Na nossa realidade de trabalho, nós nos deparamos com um ato de violência praticado por um adulto contra uma criança. Atos de violência praticados contra uma mulher que sofre violência doméstica. Nós atendemos um indivíduo ou um casal que buscam se inscrever para a adoção. Atendemos idosos e atendemos adolescentes que podem estar passando por situação de negligência de cuidados, de abandono por um dos pais. Então, são questões sensíveis e que os analistas do serviço social, eles atendem exatamente a população mais carente. Então, essas pessoas é que vão ser mais prejudicadas, porque não vai ter garantido para elas nem a oferta necessária para atender a demanda, ou seja, isso pode prejudicar o acesso dessas populações ao serviço da justiça, como também pode não haver qualidade, porque impacta tanto sobre a carga de trabalho, como o trabalho precário, como é essa contratação dos peritos externos, implicam negativamente na qualidade dos serviços. E aí essa conta quem paga é a população e a mais carente. E ela complementou mesmo, essa política do Tribunal de Justiça tem afetado os municípios e os servidores das políticas de assistência social e saúde. Aí, complementando essa fala. Sim, inclusive há uma preocupação da FETAM, que é a Federação dos Trabalhadores do Município de Sergipe, com isso. Por quê? Esse trabalho ele não é permanente dos peritos externos. Existe uma verba que ela acaba, isso daí sem contar com todas as outras questões de um trabalho precário. Não estou falando dos profissionais contratados, estou falando das condições de trabalho que implicam na qualidade dos serviços prestados. Mas esse dinheiro acaba. Como é que se garante a continuidade dos serviços para esses municípios? Inclusive, nós falamos aqui com Glauber, de Tobias Barreto. Tobias Barreto está dentre os municípios que o tribunal, na resolução número 18 de 2022, definiu uma gama de municípios aos quais seriam destinados, prioritariamente seriam atendidos pelos peritos externos. E Tobias Barreto está dentro desses municípios. Ou seja, não está garantida a continuidade desse serviço. É preciso garantir, e se garante com concurso público. E quando não se pode ofertar o serviço, o que tem acontecido, o que já aconteceu em outras épocas, e ainda há informações de que assistentes sociais e psicólogos dos municípios, das secretarias de saúde, principalmente da Secretaria de Assistência, recebem requisições indevidas, solicitações judiciais
para elas realizarem estudo social e estudo psicológico, ou seja, atribuições dos analistas de psicologia e serviço social. Enquanto isso, o Tribunal de Justiça disse que isso não é prioridade para o momento. Olha só, 13h47. Vamos girar a informação com mais perguntas. A Analice Soares, coordenadora do Sindijus. É o Robson Martins, direto de Propiá, a 102.9. Vem de lá, Robson, atualiza aí. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde, Baretinha, Eduardo, Valquíria, Daniel e a nossa convidada entrevistada, Analice Soares, coordenadora do Sindijus. Receba um forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco. Bem, foi falado a respeito de demandas e, Analice, de forma geral, qual ou quais são atualmente as principais reivindicações do Sindijus? Muito obrigado. A categoria, na última Assembleia, elegeu, né, nós temos uma pauta geral mais ampla, mas a categoria elegeu 3 pontos prioritários, que já foram, inclusive, apresentados ao presidente Ricardo Mussi numa reunião no dia 10 de abril, e na qual ele se comprometeu a realizar os estudos para poder, né, continuar nesse diálogo com o sindicato. Essas pautas prioritárias são as que eu já havia dito, né, aqui, que é em relação à melhoria da carreira dos técnicos e analistas, que é a criação de uma faixa especial para o auxílio saúde, também o reconhecimento do nível superior, né? E no meio do caminho, né, surgiu esse edital e nós também estamos reivindicando vagas para o analista. Isso aí. Olha, Robson, muito obrigado pelas informações. Com essa resposta nós finalizamos este bate-papo muito importante e esclarecedor, principalmente, né, trazendo à tona, né, Eduardo, as pautas, né? As pautas, porque o sindicato está ali buscando melhorias para a sua categoria, né? Através da fala da Analice, coordenadora do Sindijus, a gente pôde perceber um pouco das deficiências encontradas, né, Baretinha, sabe, diante do relatório, né? Eu percebi aqui uma preocupação, veja. Se essa verba ela estiver dentro do orçamento do Tribunal de Justiça, problema nenhum. Se esse pagamento desses profissionais que não fazem parte do quadro oficial do tribunal for encaminhado, né, pelo executivo estadual, eu vejo um problemão. Porque como é que você vai justificar um poder pagando as contas de outro poder? Você está falando de Tribunal de Justiça, não estou falando de uma questão esportiva. É um Tribunal de Justiça que a caneta serve para os municípios. Porque se o município fizer isso, imagina, como é que você vai justificar um órgão pagando algo que é inerente ao outro? E o mais grave no que ela colocou aqui, esse serviço não tem continuidade. Você vai pegar um relatório que é a vida de uma pessoa, porque um julgamento é a vida de uma pessoa. Então não pode ser fora de um quadro, gente. Uma coisa emergencial é uma coisa permanente é um laudo, Baretinha. Perfeito. E o mais grave, está se pagando de fora para dentro, pelo que ela colocou aqui, ó. O executivo, né? O governo é impessoal, arcando com despesas de um Tribunal de Justiça que já tem verba para isso. Sim. Então isso aqui é grave o que ela está colocando, muito grave. E esse jornal tem compromisso com a verdade, a gente não fica em cima do muro. É um jornal respeitoso, um jornal elegante, mas não é um jornal bobo. Está equivocado, né? Ricardo Mussi, presidente, precisa ter muito cuidado. Porque o que o sindicato está colocando é muito grave, gente. Você imagina, um poder executivo, cuja verba já vai direcionada exatamente para o poder, como vai para o poder legislativo, também vai para o poder judiciário, para que cada qual pague as suas próprias contas. Aí vem um verba de lá para cá, para eu contratar, veja, não faz parte do quadro oficial, porque, né, não é concursado, desde 1988 é obrigatório o concurso, e você paga isso. E aí o presidente disse assim, olha, isso aí certamente não entregaram a CNJ, o representante do Conselho Nacional de Justiça. Isso é grave. Isso aí. Porque é um poder, viu? Isso aí. Analice, muito obrigado, viu, pela sua participação, a gente poder acompanhar um pouco desse debate, né,
desse trabalho importante à frente do Sindijus, e conte com a Rede Xodó, assim, né, reforçando a fala do Eduardo Carvalho, nesse jornalismo de muito respeito e de muita credibilidade, para que a gente possa entender ponto por ponto das reivindicações propostas aí pelo Sindijus, tá bom? Em nome de toda a categoria de servidores do Tribunal de Justiça e da população também, eu agradeço por esse espaço aberto.